Então, voltando aqui ao nosso assunto, até nós já tínhamos feito alguns comentários acerca das influências que a cor tem sobre os indivíduos e das diversas possibilidades de análise. E já até chegamos a ver alguns exemplos. E aí eu já havia até comentado sobre a relação do gosto individual. E aí você começa a perceber que as experiências que você teve anteriormente, por exemplo, uma criança que passou a infância toda dentro de um quarto colorido, como esse aqui, ela vai ter uma tendência a aceitar coloridos muito mais quando chegar à sua fase adulta do que uma criança que foi criada dentro de um quarto de colorido normal, né? Porque nos convencionais não é toda criança que tem um quarto assim tão colorido, né? São algumas exceções. Aqui eu estou mostrando para vocês já uma casa mais esquisita. Uma pessoa que mora numa casa tão exótica como essa, ela vai ter um outro conceito, não somente pelas cores. O próprio conceito da casa é diferente, isso dá a ele as formas, uma percepção diferenciada sobre o que está à sua volta, e ele vai se acostumar com composições mais exóticas. Uma coisa que vocês vão perceber, inclusive, é que as pessoas que trabalham na área artística, elas têm tendência à aceitação. Quem trabalha com música, arte, cinema, teatro, são pessoas que se dão mais à experimentação de cores. E uma característica interessante, a gente vai ver depois, está até na teoria relacionado com violeta. Essas pessoas têm uma tendência a gostar de violeta, tá? Eu me incluo nesse grupo aí. Então estou mostrando aqui algumas fachadas bem esquisitas, todas elas são do mesmo autor, do mesmo local, tá? Que tem uma variação de formas e de cores aí bastante esdrúxula. Mas para dar uma provocada em vocês, para que vocês comecem a ter repertórios de composições ousadas, para que os projetos de vocês não sejam somente aqueles suaves toques de cor. A gente consegue fazer coisas muito mais ousadas e ainda assim serem equilibradas. Aliás, é a intenção dessa disciplina, fazer com que vocês possam fazer algo ousado com cores fortes, vibrantes, mas ser equilibrado e adequado para a sensação psicológica que você quer provocar no seu cliente. Olha, sinceramente, eu não faço ideia, mas tá parecendo. Só que eu acho que não é areia, porque tá tão regular os gomos, né? Que eu acho que isso é um piso que tem um fofinho que dá essa sensação aí. Eu acho que é um carpete, para falar a verdade, que tem esses gomos. Eu não acredito que seja areia de verdade, não. É o carpete ou emborrachado, né? Aí aqui um exemplo de algo mais tradicional, né? Um exemplo que eu diria inclusive mal utilizado, porque quando a gente vê uma casa azul com essa altura, a tendência sempre é dela se apagar, né? Se a intenção do cara era ser discreto, ele conseguiu. Gente, nós temos que começar a perceber as coisas que acontecem à volta da composição de cor que a gente faz. Nada, ao ser aplicado no espaço, ele está desvindo do que tem a ser. Você olha para uma casa, está no local alto, e ela vai contar no céu, ela vai ser lada com... Se você propor uma pequena pergunta, uma fábrica. Fazer esse carnaval existe técnica, tá? Dá pra gente misturar. Eu não acredito que aqui tenha sido dada atenção a essa técnica, mas tem como fazer isso aqui utilizando parâmetros técnicos de combinação. Eu acho que a intenção aí não foi bem essa. Aí aqui uma mostragem do porquê que os africanos são tão dados a cores nos seus espaços, nas composições, porque inclusive parte da própria pigmentação que eles têm lá nativo, que eles usam nas vestimentas deles, né? Eles têm muito acesso à coloração natural, assim, quente, vibrante.
Então é comum no hábito das africanas essas cores. Os mexicanos, por sua vez, nas fachadas, nas decorações das casas, são os mais ousados, né? Aí de novo um exemplo das negras africanas com tecidos bem alegres, né? Bem coloridos. Um ambiente aí bem à moda mexicana, né? Bastante colorido mesmo. E algumas fachadas que também são bastante comuns lá no México. Isso aí provavelmente é uma cidadezinha do interior do México, que não difere muito das cidades do interior que a gente tem aqui no Goiás, né? Pirinópolis, o que a gente tem no Maranhão, o que a gente vê lá em Olinda. É bastante comum. Que aí vai de encontro ao que eu havia falado, né? Que aqui no Brasil nós também temos. Só para que sirva de referência para vocês, gente, tem um grande arquiteto mexicano, que é o Luiz Barragán, que ele é referência em ousadia e utilização de cores nos espaços, tá? Ele é uma referência nesse uso, tá? De cores vibrantes. É muito interessante, se você tem interesse em atuar praticando com cores fortes sempre nos seus ambientes, leia um pouco sobre Barragán, pesquise na internet, vá na livraria e leia os livros do Luiz Barragán. Barragán. Não, é Barragán. Barragán. É, Barragán. Bom, eu já falei um pouco da diferença de percepção entre os homens, mulheres e animais, né? Não vou me repetir aqui, mas a gente vai falar de forma um pouquinho mais técnica agora, alguns assuntos relacionados com o corpo. E a gente vai perceber isso agora através da compreensão do que acontece lá dentro da retina. Deixa eu ver primeiro o que eu tenho de conceito. A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células especializadas da retina, que transmitem através de informação pré-processada do nervo óptico impressões para o sistema nervoso. A cor é como o olho dos seres animais. Interpreta a reemissão da luz vindo de um objeto que foi emitida por uma fonte luminosa por meio de ondas eletromagnéticas que corresponde à parte do espectro eletromagnético que é visível. Que confusão isso, né? Para entender essa bagunça toda aí, melhor se a gente começar a observar isso graficamente. Olha só, o que a gente vê na verdade, gente, no mundo real, na verdade, a captação da quantidade de luz que os objetos que estão externos a gente estão conseguindo refletir do ambiente em nossa direção. Complicado, né, Soraya, fazer essa transcrição. Aí ele consegue entender, né? E aí, ó, tem uma região no fundo da retina chamada fóvea, e nessa região é formada uma imagem invertida, e ela manda essa imagem invertida para o nosso cérebro. E com isso nós conseguimos perceber a forma dos objetos. Tá, até aí a gente está vendo forma e volume. Mas como é que acontece a cor? Aqui na fóvea, gente, no fundo do olho, existem receptores nervosos direto ao cérebro. E eles são chamados cones. Os cones da perceber o volume. Se a gente não se basta também, os cones nós mas os que perdem o volume de branco e gostam quantidade baixa potência que a gente tem e qual a influência que isso tem sobre a nossa visão dentro da nossa retina. Eu vou chutar porque eu não me lembro os valores com exatidão, mas eu vou chutar para algo que é próximo disso. É tipo assim, nós temos 80% de bastonetes vermelhos, ou seja, que fazem a compreensão do vermelho, mais ou menos uns 15% de amarelo e uns 5% de azul. Sabe o que isso quer dizer?
Nosso cérebro está preparado para captar com muito mais intensidade um objeto que seja vermelho do que um azul. Essa é uma das explicações do porquê a gente olha para algo vermelho, ele salta tanto nos nossos olhos. Eu, por exemplo, tentando dar aula, passando por um buraquinho entre a janela condicionada, uma pontinha de luz de uma antena ali em prédio. E é vermelho, ele está tirando a vibração dele. Talvez se for azul, ia tirar a vibração. Porque a cor de cabeça que aqui dentro, não sentia aquilo. Estão processando elas lá dentro do nosso HD, do nosso processador central. A cor de material é complicadíssimo, é complicado eu traduzir de maneira a cor de material é determinado pelas médias de frequência dos pacotes de onda que as suas moléculas constituintes refletem. Um objeto terá determinada cor se não absorver justamente os raios correspondentes à frequência daquela cor. História de super-herói esse negócio aí, né? Bom, gente, o que aqui está dizendo é o seguinte: a gente não vê a cor que um objeto tem, porque esse não é o conceito da luz física. A gente vê a cor que esse objeto consegue emitir. As outras que ele não consegue emitir ficam porque ele é só o que é refletido para a gente. Clareando, né? Esquece a imagem aqui para a gente não. Porque quando a gente olha um objeto que é pintado de verde, a gente enxerga ele verde. Lá falava que era a média da frequência de ondas, né? A luz é o espectro, que é uma onda que tem uma determinada frequência, e cada cor tem uma frequência diferente. Quando você... E a gente tem o seguinte, nosso olho, ele só capta azul, amarelo e vermelho. E preto e branco, né, que eu falei para vocês. As outras cores são combinações do que a gente consegue captar. Se você olhou para um objeto, estou olhando para essa lata de tinta agora, e eu estou vendo ela vermelha, é porque entrou aqui o vermelho e ele absorveu. Eu estou vendo verde, né? Foi verde, né? Eu estou olhando para ele vendo verde. Entrou o vermelho, entrou o azul, entrou o amarelo. Porém, o verde foi absorvido. O amarelo e o azul, e o amarelo com o azul dá um verde que eu sei que o objeto é verde. Conseguiram ver isso? Ele está compensado. O que a gente não entende como depende totalmente disso. Se a gente não entende pós-iluminação e ter projeto de luz, exemplos de determinação de cores de luz. Por que esse objeto é vermelho? Entra a luz branca, porque a luz branca, gente, é a mistura de todas as cores. É amarelo, vermelho. Na verdade, luz, quando a gente pensa em luz, ela é diferente da cor pigmento, tá? A luz, ela é mistura de vermelho, verde e azul.
Nas tintas é que a gente mistura amarelo, vermelho e azul para fazer a combinação. Na luz é um pouco diferente. O que é a cor? A cor é relacionada com os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético, são percebidas pelas pessoas em uma faixa específica e por alguns animais através dos órgãos de visão, como uma sensação que nos permite diferenciar os objetos do espaço com maior precisão. Gente, o que eu estou dizendo aí é o seguinte: os espectros energéticos que estão no mundo são vários, só que uns são visíveis e outros não. E uns são visíveis para o olho humano e outros não. A gente consegue enxergar do limite que fica pertinho do infravermelho até o ultravioleta, porque o infravermelho e o ultravioleta a gente já não enxerga. Então, amarelo, laranja, são todos espectros com a frequência numa faixa que a gente enxerga. Chega um momento que, se subir muito ou se descer muito, ela não consegue entrar no olho humano, porque essa frequência aqui, ó, ela faz isso e não entra na retina. Okay? E a gente vai ver aqui, ó, raios gama, ultravioleta, alguns desses não vão dar. Tá? Aí aqui tem alguns exemplos das coisas que a gente, dos espectros que a gente consegue ver e alguns que a gente não consegue ver, como ondas de rádio, micro-ondas, essas coisas aí. E aqui está a compreensão desse espectro, ó, entre 400 nanômetros, que é onde está o ultravioleta, e 800 nanômetros, que é onde está o infravermelho. Daqui para frente começa a aparecer vários outros tipos de espectro que a gente não enxerga. Tá? A gente enxerga, ó, dentro dessa faixa. Alguns insetos enxergam várias outras cores que a gente não enxerga. E o que é cor? Peraí, deixa eu ver se eu estou no momento de falar do que eu estou pensando. Consideramos as cores como luz. A cor branca resulta da sobreposição de todas as outras cores, enquanto preta é a ausência de luz. Uma luz branca pode ser decomposta em todas as cores, por meio de um prisma. Na natureza, essa decomposição origina um arco-íris. Quando se fala de cor, há de se distinguir entre a cor obtida aditivamente, que é a cor luz, ou a cor obtida subtrativamente, que é a cor pigmento. São duas compreensões bem distintas que a gente tem que ter em mente, gente. Olhem só. Antes de eu entrar nessa questão que eu acabei de falar, deixa eu só explicar uma coisa que é curiosa aí para vocês. Vocês sabem por que a gente enxerga o sol, o céu vermelho no fim da tarde e azul de dia? O reflexo da Terra. Sei. Não chegaram a ter aula já disso, não? Vocês já não tiveram essa aula? Vocês disseram? Já tivemos, já. É porque esqueceram já, né? Gente, é simplesmente por conta do comprimento de onda. De dia, a distância da Terra em relação ao Sol, ela é mais curta. Então, as ondas de comprimento curto, elas conseguem atravessar. E como o azul ele tem esse comprimento, ele fica mais visível. Mas vocês vão perceber que só não fica totalmente azul, não, variada. Outras cores também têm ser preso por conta da distância. Quando chegando ao Sol, o Sol está criando que a distância que essas letras atravessam, as cores que elas conseguem
porque é a combinação dessas ondas que são mais visíveis e menos visíveis, tá? A cor pigmento. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma parada aqui, que senão a gente não vai conseguir acabar essa aula a tempo do horário, tá? E aí eu emendo falando de cor pigmento e cor luz. Na aula que vem a gente vai assistir um vídeo. Não percam esse vídeo porque ele explica muito como usar cor no projeto de luminotécnica, viu? Começo isso no início da próxima aula. Até lá então, gente. Engraçado.